Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Chá das 5. Ai, que aliás o meu chá tá aqui atrás, eu vou pegar já já para mostrar para vocês. Que não é só nome, é real Chá das 5. Ei, o Léo chegou, vou chamá-lo. Vou colocar aqui o fixar comentário. Boa! Hoje a gente vai falar sobre como publicar um livro. Olá, tudo bem, Oi. Léo? É, é, tamo Estamos aí. indo, meu Deus, que mês corrido. Estamos sobrevivendo. Não dá pra reclamar, não. Sobrevivendo. E tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, só tô Ah, tá. aumentando aqui o meu Não, áudio. porque eu fiz uns testes antes de entrar e aí tava dando uns problemas no áudio. Eu falei, ixi, será que é o meu É, fone? tá. Mas. Não, tá normal. Ah, então tá ótimo. Ah, deixa eu avisar aqui o pessoal, mandar um aviãozinho pro Mas povo. eu nem sei fazer essas coisas. Chegou aqui pra mim, eu nem sabia que isso existia. Eu não sei nem fazer esse fixado aí. Ah, é. O fixado é só colocar um comentário, aí clica em cima e aí vai aparecer fixar comentário. Aí é isso. Não sabia. E o negócio aí que chegou foi o Instagram que mandou, não foi eu não, que eu tô mandando Sim. agora. Então Que o ele quer se Insta, prestar, né? Quer se prestar eficiente depois de um monte de cagada. nossa, gente, muita cagada. Eu nem tô conseguindo ver as lives da Tereza Cristina porque ela desistiu de fazer. É. A Certa, rede, né? a rede é racista. Dá serviço pra um e não dá pra outro. Um monte de coisa, Então, o pessoal desiste mesmo. é. Ó, a Bela entrou Isabela aqui há quanto Alexandrino, tempo? salve Parque Regina. Tá vendo? O pessoal aqui marcando presença, Léo. Ah, deixa eu colocar aqui o. Você sabia também que tem um negocinho que você aperta e vê quanto tempo falta, Ah, assim? no ao vivo, no ao Isso, vivo é você pode ótimo. trocar, né? Isso eu descobri sem querer. É muito bom. É muito Nossa. bom, mas mesmo assim eles cortaram com 3 minutos antes, 5 minutos antes. Cinco não, mentira. Foi com Ah, quase dois e uma vez com quase três, assim, ainda faltando. Mas tá bom. gente. Ah, tá bom, né? Ué, de Vai graça, pro né? YouTube? Vai pro Vai pro YouTube. YouTube, que é onde a gente vai ganhar dinheiro. Não é muito, mas pelo menos a gente ganha É. uns centavos. É, então vamos lá. Eu, Ian, muito bem. O Ian não conseguiu ir lá na CUT semana passada. E hoje ele tá na loucura da Mostra Internacional de Cinema. Então, realmente não daria pra ele hoje. Mas tem a live dele aí, né? Tem a No, live dele no IGTV. disponível no IGTV em breve no YouTube. Exato. Então vamos lá, começar enquanto o pessoal vai chegando. Geralmente o pessoal chega depois de meia hora de live, né? Tipo, dá umas 5h30, vai entrando a galera. Isso. Quando o Instagram não derruba também. Com o Depois de Instagram não meia hora. derruba. É. Bom, hoje o tema da live é como publicar um livro, então a gente vai dar dicas de como publicar um livro. Mas antes, a gente quer comentar sobre a doação dos livros da websérie Profissões da Economia Criativa. Então, para quem está começando a acompanhar a Cult agora, a gente tem um projeto que se chama Profissões da Economia Criativa, que a ideia é a gente democratizar a economia criativa, principalmente para jovens que não têm tanto conhecimento, né, não sabem que existe essa área. Então, os jovens que estão procurando trabalho, estão procurando uma profissão, um curso para seguir na faculdade, podem conhecer novas profissões a partir desse projeto. A gente já fez websérie, podcast, a gente tem um site, profissõeseconomiacriativa.com.br, onde você pode também baixar o e-book. E a gente tem um livro, que vai ficar ao contrário, mas esse aqui, olha só, enorme. E esse livro a gente imprimiu para doar para instituições de ensino no estado de São Paulo. Então a gente vai doar.
para 20 instituições, 25 livros. É isso? Ou é 25 o livros contrário? para 20, não. 25 para 20, não. Não, 20 para não, 25. 25, isso, 20 livros para 25 instituições. Isso. Então, se você tiver alguma instituição de ensino, né, tiver uma indicação de instituição de ensino aqui em São Paulo, indica pra gente, que a gente envia gratuitamente, não paga nem frete, olha só que mão na roda, graças ao PROAC, né, o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Então, a gente tem uma verba para enviar os livros e fazer essa doação para vocês. Para indicar, pode mandar uma DM pra gente, acho que é melhor do que colocar aqui, porque não vai ficar registrado, né? Então, manda aqui uma DM, ou então, se você estiver vendo essa live no YouTube, comenta também a instituição. Ou, se vocês preferirem, manda um e-mail para mim, thais@cultcultura.com.br, que com o endereço da instituição, e a gente vai precisar de uma cartinha dizendo que vocês receberam os livros. Então, é bem fácil para a gente Isso. enviar os livros. E a gente está procurando instituições que atendam o público gratuitamente, né? Que tem um trabalho mais... não escolas privadas, assim. Escola Isso, pública, exatamente. biblioteca, alguma associação tipo ETEC, né? Enfim, associação cultural, alguma coisa assim, não um colégio particular. Exatamente, não precisa ser instituição, não precisa ser ONG, pode ser uma instituição de ensino pública, né, do governo ou da prefeitura, mas é importante que não seja privada, assim, seja sem fins É. lucrativos. Se ela for privada, mas atender o público gratuitamente, também, né? O importante, assim, Também. que tenha esse atendimento e acesso gratuito à população. E acho que biblioteca também, né? Dependendo da biblioteca, a gente pode cogitar, Biblioteca né? total. Biblioteca municipal ou estadual, né? Maravilha. A Sofia entrou Dani, aqui, o Daniel, Ávila, diretamente do Canadá. diretamente do Canadá. Tá devendo carta, viu, Daniel? É isso aí, olha, estamos na reta O final de projeto vários tá pronto. projetos. Projetão, gente. Vamos mandar boas energias aí, porque ano que vem Isso. promete. E então é isso sobre a distribuição dos livros, né, Léo? A indicação, a gente tem alguns parceiros que a gente provavelmente vai viabilizar uma parte, mas a ideia é a gente pegar novos lugares que a gente não conhece, não trabalha ainda. E apesar de ser para o estado de São Paulo inteiro, se for alguma cidade mais próxima aqui da capital, melhor, né? É Porque o melhor. estado é muito grande. E é isso. E bom, eu ia falar uma outra coisa. Você falou, mas quem quiser Esqueci. conferir o livro, sem receber o livro, tem o e-book Sim, lá no site, né? Profissões da Economia Criativa.com.br, entra lá, baixa o e-book, é o mesmo é o mesmo. conteúdo, exatamente. É. E se vocês também. Bom, a gente vai precisar de algumas fotos também, né, das distribuições, então, principalmente se tiver alguma instituição daqui, da cidade de São Paulo, avisa pra gente que a gente vai entregar pessoalmente também. Então, muitas coisas aí do projeto. Dani entrou também, sempre acompanhando. Empreendedor Empreendedor virtual. virtual, será que existe empreendedor virtual? Dá um oi aí pra gente. Ai. Então, beleza, gente. Sobre o livro Profissões da Economia Criativa, é isso. Então, olha, manda logo pra gente, porque a gente precisa entregar o mais rápido possível, porque o projeto já está finalizado, todo o conteúdo está disponível para vocês no YouTube da Culticultura, youtube.com/culticultura, e no site profissõeseconomiacriativa.com.br, onde você pode encontrar também o podcast lá no site e em todas as plataformas de podcast. Profissões da Economia Criativa. A primeira temporada é com as entrevistas, que é o que tem aqui no livro. Então, todas as entrevistas você pode ler, escutar, assistir, ou seja, né, todos os sentidos aí. E aí tem a segunda temporada do podcast com pílulas sobre economia criativa. Então, tá bem interessante. Assista, ouçam lá que tem bastante conteúdo. Se você tiver alguma sugestão também de conteúdo pra gente falar no podcast, manda pra gente que falaremos. A gente tá aí com algumas
novas ideias para as próximas temporadas também. G. Rodrigues também entrou, que é o nosso músico de MPB, É, nosso cantor de a MPB, carta, René olha a Meira. carta Também tem que mandar carta? Então manda aí para nós. para participar da amostra, olha a carta. E o René também. O René é o seu amigo? O amigo do René é o Luiz? amigo do Luiz Tada e às vezes ele é amigo É... meu, quando ele tá me dando bronca. E aí, então, vamos falar sobre como publicar um livro, gente. Por falar em livros, todos os amigos que estão aqui, comprem nosso livro. Que, olha, temos aqui, então, dois livros que a gente vai mostrar para vocês, que a gente lançou este ano. E a gente vai contar para vocês como foi o processo, tanto de produção quanto de distribuição desses livros. DJ Matt Pietro entrou também. Bom, Ah, direto de Indaiatuba, lá da terra da Júlia. é mesmo? Não Ele é parente do conhecia. Danilo, né, da Amanda. Olha, muito Tio da bom. Sofia, tio da Sofia. Muito bem, gente. Isso aí. A Sofia trouxe muitos seguidores pra Forro, gente. Sofia forrozeiro. Fluencer. Forrozeiro? Tem banda, toca, tudo Olha, bonitinho. Talentoso. muito bem. A gente vai fazer uns convites aí pra ele também. Para os próximos eventos. Exato. Então vamos lá. Começar sobre aqui a live sobre como publicar um livro. Bom, esses dois livros que a gente está mostrando aqui para vocês, eles tiveram processos de produção diferentes, mas tem algumas etapas que são iguais para todos os livros. Então, contar um pouquinho do livro de profissões. Esse livro é um livro mais técnico, então são as transcrições das entrevistas que a gente fez na websérie Profissões da Economia Criativa. Então a gente pegou as entrevistas, transcreveu tudo e colocou como depoimentos, né? A gente não colocou pergunta e resposta, a gente colocou o texto corrido de cada profissional que a gente entrevistou. Então foram 12 profissionais, então tem 12 entrevistas aqui. Então, por exemplo, aqui da Samira, que ela tem o app Inventeca, super legal. Aí aqui tem a parte dela, então as páginas seguintes são com o depoimento dela, né, que foram coletados por meio da entrevista que a gente fez. E aí a gente fez uma introdução explicando o que é a economia criativa e a relação com o trabalho. Então, como é um livro mais técnico, a gente não precisou fazer uma criação de ficção, tal, né? Foi mais rápido, foi a partir de um projeto que a gente fez. Então, esse livro foi isso. O nosso de contos e crônicas, que é Latíbulo, Escrever a Terapia, Publicar a Coragem, esse já teve um processo de criação mais longo, porque são crônicas que eu escrevi e contos que o Léo escreveu. Então já é algo que... Foi algo assim que demorou, acho que foram 5 anos, né? Porque no caso das minhas crônicas, eu coletei todas as crônicas que eu escrevi desde 2013. E aí o Léo depois fez uma adaptação, uma revisão de todas as crônicas, de todos os contos que ele escreveu. E então foi mais... O processo foi um pouco mais detalhado, né? Porque tinha mais, não é tão técnico, é totalmente pessoal esse livro. E então houve outros profissionais que entraram nesse projeto também. Apesar disso, a gente fez o mesmo processo de publicação. Peraí, antes eu até comentei aqui que, na verdade, assim, tem 2 jeitos de você publicar um livro. Um é por editora e outro por publicação independente, né? A gente resolveu fazer independente porque por editora foi bem difícil, né, Léo? Exatamente. Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, até voltando um pouquinho numa parte anterior, que tem a ver até com o título do seu livro, né?
Publicar um livro é uma decisão que não é tão simples. É você fazer uma exposição, sendo técnico ou não, mas principalmente o livro, digamos, mais artístico, de literatura, né, que é o Uhum. caso do nosso, ao invés do de profissões, uma escolha relativamente difícil no sentido de você ter certeza que é expor aquilo, a questão de confiança, se tá bom ou não, né? O de profissões, ele teve todo esse processo que a Thaís comentou, que eles são depoimentos, mas ainda assim parte de uma curadoria que a Thaís fez com os profissionais, e aí tem todo um processo de adaptação do texto que, no caso desse livro, foi interessante porque é o recorte da edição dos vídeos, que foi Exato. o Igor que fez, que trabalha conosco, dali derivou o texto final, né, para poder chegar ao livro. E aí meio que você se posiciona, eu não gosto de usar o termo especialista, mas você se autoafirma como entendido do Autoridade? assunto, seria mais ou menos alguma coisa assim. E é o nosso escopo, né, trabalhar com economia criativa, e nós temos uma estratégia para os nossos projetos, principalmente os de cultura, que é ter diversos produtos dentro de um mesmo projeto. Então, é a websérie, é o podcast, é o e-book, é o livro. São várias ações dentro de um projeto para poder ampliar o raio de ação dele. E no nosso caso também, quando a gente faz projeto por lei de incentivo, a gente faz tudo gratuito. A gente não faz cobrança, Uhum. é permitido cobrar uma peça de teatro, a venda de um livro. Você não pode fazer livro especificamente de artista em lei de incentivo como o nosso de conto e crônica, a não ser que seja digital, mas tem livro de fotografia, você tem livro sobre museus, enfim, tem algumas possibilidades. Você pode vender, mas a gente faz tudo gratuitamente, né? É uma escolha nossa. E no nosso caso, o livro de profissões, ele é focado para um público, porque assim, quando fala de economia criativa, que é o que eu e a Thaís decidimos focar nos projetos, é sempre coisas Uhum. muito grandiosas, né? Os exemplos, é sempre CEO de empresa, é sempre o presidente, o primeiro-ministro, tal. E aí tem coisas que são, obviamente, pequenos projetos, coisas do dia a dia, gente que trabalha, mas tem muita coisa que é acadêmica. A gente quer trazer uma coisa mais próxima. Ó, traz aqui a experiência da pessoa dentro das áreas e coloca em contato direto com o público jovem, né? O principal. É claro que a gente abrange mais gente, mas a gente está ali na faixa dos 16 a A vinte e 25, cinco 26, Uhum. que é quem está no processo de Enem, vestibular, está abandonando a universidade para outra carreira, né? Várias coisas, ou ainda está É. escolhendo, enfim. A ideia basicamente é essa, e o livro ele dá o desfecho assim do projeto e a entrega que foi posto na metodologia do projeto para a instituição de ensino, associação que tem esse trabalho mesmo formativo, né? Ensine arte, cultura, economia criativa, ou para bibliotecas, enfim, para chegar ao jovem. Isso. Mas ainda assim, né, puta, vamos fazer um livro. Já é uma coisa, por quê? Mas como é que faz? Tem que ir pela editora? Será que a gente tem conhecimento? E É. meio que foi tudo assim, muito, muito rápido. O outro é mais intenso ainda essa questão, porque são textos autorais de literatura. Basicamente é Uhum. isso. Que já haviam sido publicados. No meu caso, a gente contou lá na. Quem quiser conferir na live de lançamento com a Helena Galante. Eu reescrevi muita coisa. A Thaís, ela pegou todas as crônicas que ela tinha e publicou todas na parte dela do livro. Mas o título dela é justamente isso, né? Escrever Uhum. terapia, publicar é coragem, né? Que você vai fazendo escolhas. Uhum. E eu gosto muito das dúvidas que as pessoas têm, as primeiras, assim, mas assim, você sabe escrever sem errar a gramática? Não, eu É. erro muito, tem revisão para Nossa. isso, né? Por onde vocês vão vender para poder ganhar mais dinheiro? Então, aí a Thaís fala um pouco sobre o processo de editora, mas a gente está fazendo tudo por conta. É. Ela criou a página de venda, Foi. fez a ficha catalográfica, que é uma parte do livro que a gente conta, contato direto com gráfica, venda direto com as pessoas, estamos vendendo bem. Sim. E para nós agora é mais até uma questão de se firmar, né, com o produto livre do que efetivamente ter um grande ganho financeiro, porque também livro só best-seller, né?
Tem questão Para de ganhar dinheiro. tiragem, para ganhar dinheiro, a pessoa sobreviver, sim, tem que ser livros, né, pessoas que ou só trabalham com isso, ou tem aquele livro de estouro, enfim. Outra, autoajuda vende. Você gosta, eu não sei, mas autoajuda vende. Tem uma história, né, que o Paulo Coelho, ele publicou um livro por uma editora X e vendeu, tipo, super pouco. Aí aí a editora falou, mano, ó, não vendeu nada, tô aí o livro pra você, Vaza. porque não vendeu, vaza. Daí ele, tá bom, né, fazer o quê? Aí foi uma outra editora, aí o cara leu e falou, meu, seu livro é maravilhoso, nossa, deixa aqui comigo que eu vou vender. Vendeu um monte, aí fez o contrato pra outros livros, foi aí que É, começou, então, olha que louco. tem várias histórias. E agora a gente tem toda essa questão da internet, se faz coisa digital, enfim, tem uma concorrência. O livro do Profissões, quem quiser, ele pode consumir de diversas maneiras, tá? O podcast, Total. tá? A websérie, né? Então, ele Uhum, tá amplo. O nosso, nós já tivemos publicados, nós já tivemos as crônicas e os contos publicados, tem gente que teve a opção de ler, né, em uma outra uhum, plataforma, na própria Cult, mas é específico e ele também tem a versão digital, né, que é importante a gente dizer que está na Amazon. uhum. Inclusive ela é mais barata, mas pelo menos acho que nosso público, a maioria prefere ainda o livro físico, das pessoas, É a né, maioria. por enquanto, É, muita gente me fala, eu ainda não me acostumei com o digital. Muita gente. A pois maioria é. prefere o físico mesmo. Eu sou uma delas, ainda não me acostumei. Assim, eu acho que é uma questão de hábito, porque teve uma época quando eu comprei o Kindle, eu li bastante no Kindle. Mas aí depois perdi o hábito, eu preciso voltar de novo. Eu tenho uma questão, eu prefiro um papel, porque eu sou acostumado, mas os livros que eu comprei digitais é porque eu não tinha uma versão impressa ainda, e tem alguns, Uhum. ou assim, alguns livros técnicos que eu não queria gastar tanto, né? Às vezes eles escutam, sei lá, 80, R$ 100 e a versão digital É, 30. E é um livro isso. técnico, assim, não, é mais para trabalho, uma pesquisa, aí eu preferi. É, faz Mas sentido. é um caso pontual. E, bom, gente, aí o processo do livro, né? Olha, vamos fazer um livro. Uhum. E aí eles passam por coisas. Então, geralmente, quando a gente fala vamos fazer um livro, a gente nunca pensa, quer dizer, eu não pensei em publicar de forma independente. Eu pensei primeiro em por editora. Exato. E, meu, eu não sabia que era tão difícil, porque a gente foi, né? A gente buscou algumas editoras. E como que funciona? Você entra em contato com a editora normal, pega lá o contato, sei lá, site barra contato ou e-mail de contato e pergunta como que eles fazem para selecionar os livros. E geralmente a resposta é: a gente já tá com todos os títulos para esse ano escolhidos. Ai, que pena, não sei o quê. Ou então, não, isso assim é geralmente com editoras grandes, e essas editoras grandes bancam o livro. Então você geralmente não paga nada. Você envia os textos, a editora banca, ela fica com uma porcentagem da capa. Na verdade, assim, você fica com uma porcentagem da capa e a editora fica com tudo. E e você fica com, de repente, sei lá, 5 livros só para você ter. Editora grande é assim. Tem as editoras pequenas, que também tem o mesmo processo, com a diferença que quem banca é você. Você vai, eles selecionam seu título, oferecem todo o serviço que a gente vai contar para vocês, o que é, né? Sobre o que é, assim, então, sei lá, diagramação, redação não, revisão e tal. E aí, e a impressão, você paga, e aí o recebimento é a mesma coisa. Assim, você recebe uma porcentagem da capa, capa seria o valor de venda. E também recebe alguns livros para ficar com você. Então, por editor é isso. Então, o que que você vai precisar? Grana para investir numa editora que não banque, ou então sorte para que uma editora grande conheça o seu livro e tope vender, né? É só uma curiosidade, entrou aqui o Vitor Algarve. Eu trabalhei com ele na Saraiva. Tá falando de editora, trabalhando na Que Saraiva, olha só. engraçado! Se Será que mandar ele nosso livro continua? pra... Não, não, saiu junto e
Não sei que tenha voltado, acho que não. E se a gente E a mandar o livro Saraiva para falhou. Saraiva, eles não vão nem olhar. É. Então, Então, isso é um ponto importante. As grandes editoras e livrarias estão com grandes problemas, porque o sim, consumo de livro caiu e ainda teve pandemia, então Kozak é Naif foi uma que fechou as portas, verdade. que era maravilhosa. E tem uma onda agora de pequenas editoras que Isso, são editoras nichadas, então elas são sei lá, ficção científica voltadas a temas afro, escritoras, tem vários verdade. recortes e tem funcionado bastante, Uhum. né, do que eu tenho, mas tem muita editora, muita, assim, Tem muita, né, muita. muita, É. as pequenas. As pessoas vão direto nas maiores, porque ou falta de conhecimento, porque você, né, mira, mas é um caminho, assim, grande editora é quem já está aí no meio, consegue emplacar livro para eles investirem, não é uma coisa muito simples, né, porque Harry Potter, porque tem Senhor dos Anéis, porque tem Paulo Coelho, porque tem Uhum. outros best-sellers, tem livro de não ficção, tem biografia, tem autoajuda, livro infantil, tem muita coisa. Então, para começar, eu acho que não é que é o melhor caminho, mas eu acho que acaba sendo um caminho natural da maioria das pessoas que emplacam o primeiro livro, ou vai fazer de maneira independente como nós, ou vai procurar uma editora menor, ou via um Uhum. edital, que é um terceiro Sei. caminho aí que pode acontecer também, né? É, é que por edital também tem que ter um conhecimento, né? Então, pouca gente talvez saiba que tem essa possibilidade, né? E também, se for Uhum, por edital, tem que ter um conhecimento sobre como publicar um livro. exato. E essas editoras pequenas, eu acho que é também uma porta de entrada legal, se você tiver uma grana, né, para investir, que geralmente eles são bem mais justos. Então, dando uma dica, tem a Lote 42, que a gente fez a entrevista com a Cecília Arbolave, e eles têm livros muito interessantes. E o diferencial deles é, além do conteúdo, né, que eles selecionam, é o formato, né? Então, tem um livro, eu não tô aqui com ele. Ah, tô, mas tá meio longe. Que são crônicas que vêm dentro de cartinhas, dentro de envelopes, né? Não dentro de cartas, dentro de envelopes, e aí é como se fosse uma carta. Então é muito interessante. É crônicas de viagens. E aí cada crônica vem dentro de um envelope como se você estivesse recebendo. Tipo, é nesse nível, assim, o, todas as edições aí da Lote 42. E então, uma coisa, antes da gente falar sobre como publicar de forma independente, tem também sites como o Clube do Autor, né? Uhum. Que é como se fosse independente, mas não é. Porque você entra no site, envia seu original e eles fazem tudo também que você precisa. Se você precisar de revisão, daí você paga um valor a mais. Se você precisar de diagramação, você paga um valor a mais. E eles também imprimem sob demanda. Então você pode imprimir 5 livros, você pode imprimir 500 livros. Tudo isso que a gente falou até agora é um caminho menos trabalhoso para o autor, porque você não vai precisar ficar pensando nos fornecedores, nos freelancers, porém tem um custo. Então, geralmente, por exemplo, o clube do autor, sei lá, vai ficar com sei, 70% do valor de capa. Então, você não vai receber muito, mas vai publicar o livro. O que, por exemplo, a gente acha uma vantagem de publicar de forma independente, porque, beleza, a gente investe, né, tem todo esse trabalho, mas o retorno vem diretamente para você. Então, você determina o valor de capa, você vai receber integralmente, né, com os descontos do que você investiu. Isso, e tem essa coisa da relação financeira, que eu acho que como dica principal, é assim, não crie muita expectativa em ganhar dinheiro. Assim, não é muito, nem por editora grande, a não ser que você seja best-seller, né? É uma coisa que você pode conseguir um recurso,
Se você investir, você tem que recuperar e consegue ganhar. Se você não investir, você consegue ganhar. Mas assim, gente, a venda de livro é venda de livro, não é uma coisa para te deixar milionário, né? Uhum. Até a maior parte o escritor que vende muito livro, tal, para ele conseguir bastante recurso, geralmente sai do campo da própria literatura, vai licenciar coisa, É, vai para o total. cinema, vai fazer outras coisas, né? Derivadas da obra, mas o livro em si é possível, mas é penoso, assim, eu acho importante frisar isso para as pessoas não irem muito iludidas ou de uma maneira muito ingênua, né? Uhum. E assim, às vezes você vai fazer seu primeiro livro, você vai para as feirinhas vender, vai procurar, vai encher saco de amigo e parente, vai tomar um monte de não, vai ficar É, chateado, e é isso, entendeu? a Thalita Rebouças, que é uma escritora infanto-juvenil, ela comenta que quando ela publicou o primeiro livro dela, ela ia pra frente dos teatros e ficava, gente, tô aqui É, vendendo meu livro, vem aqui. é isso. É que no nosso caso, nós temos uma rede que não é grande, mas é uma rede relativa, assim, que tem média, que tem bastante gente, né, vinculados ao Sim. canal, pessoas que nos acompanham, que garantiu aí já um número interessante de Sim, vendas, né, mas por conta disso. E para essa rede chegar aí são quase 10 anos de trabalho e ainda ela é total. pequena para média. É, Se a pessoa não tem essa visibilidade, digamos assim, né? E o nosso, você brincou na live que não, brincou falando comigo em algum momento que a gente pode falar que é youtuber agora porque publicou o livro. O nosso não é sobre a nossa verdade. vida, né? Não. São textos, é conto e crônica, né? É como se fosse, né? Porque uma amiga minha leu o livro, ela falou assim, nossa, parecia que eu tava lendo um diário. Ah, não, sim, mas não é tipo você em primeira pessoa falando de si, esse Não, tipo de coisa. é minha trajetória, não é nossa Exato. trajetória. Porque tinha livro de youtuber que tinha, o cara tinha 3 anos de trajetória e tinha uma biografia, uma É, tinha autobiografia, 12 enfim. anos de idade e tinha uma autobiografia, tipo isso mesmo. Bom, bom, então lá, para publicar o livro, primeiro você tem que escrever um livro. Você ter lá o que você Isso. vai fazer, conto, crônica, romance, ficção, biografia, livro de pesquisa, livro educacional, didático, livro de ilustração, HQ, você tem uma série de possibilidades, né? E aí você vai fazer a obra e aí criar a coragem depois da terapia para poder publicar, né? Ó, para quem tá entrando agora, esse título aqui da live, que é Doação de Livros sobre Economia Criativa, a gente comentou no começo da live, mas para quem tiver interesse, a gente vai distribuir, peraí que eu sempre esqueço, 20 livros para 25 instituições. São os livros das entrevistas da websérie Profissões da Economia Criativa. Então, instituições de São Paulo que queiram receber livros de educação, educomunicação, manda uma DM pra gente, comenta no YouTube ou manda um e-mail que encaminharemos. A gente vai selecionar e aí a gente avisa quando encaminhar os livros. Então, como ela falou, temos que ter um texto para publicar, né? Se você quiser publicar um livro. Beleza, tem o texto. E aí, o que que você faz? Primeira coisa, né? Que quando você decidir publicar, uma revisão. Como o Léo falou, sabe? Tem gente que pergunta, mas você consegue escrever sem nenhum erro gramatical? Claro que não. Mesmo porque às vezes nem é erro gramatical, às vezes passa, sabe? Às vezes é erro de digitação. Então, tem que ter uma revisão. Se tiver duas pessoas para revisarem, melhor ainda, porque às vezes também passa na primeira revisão e aí na segunda pega. Então, tem que contratar um revisor. Se você for publicar de forma independente, chama alguém para fazer a revisão. Se for alguma editora, a editora já vai oferecer o revisor, esperamos, né? Tem editora que não oferece, que eu já peguei aí uns livros com bastante erro de revisão. Mas geralmente deveria oferecer, porque é ruim, né? Quando a gente lê um livro e tem algum errinho lá. Tipo, parece que perde um pouco a credibilidade. E às vezes passou, sem querer. Então, Isso. revisor é uma parte importante. Depois disso tem a diagramação, né, Léo? Isso, a diagramação que é uma parte mais técnica, que aí, no nosso caso, foi a mesma pessoa que fez a diagramação e o trabalho de capa.
A gente já fala da Então, capa. teoricamente, né? Porque depois a gente descobriu que foi Sim, sim. esqueci o Vamos nome. dizer que foi uma dupla, né? Mas Isso, boa. elas Isso. criaram juntas. Ah, mas em tese uma pessoa. Você tem o profissional que faz a diagramação, nada mais é do que a organização do texto, né? Você fazer o layout das páginas, a paginação de todo o texto, pensando Uhum. que você tem vários tipos de livros diferentes, pode envolver foto, ilustração, e tem umas técnicas, assim, eu não sei explicar, mas tem páginas em brancos, recuo de página, Ah, é. as margens, que tudo isso afeta a experiência da pessoa com o livro, o tipo de papel por conta da luminosidade, fonte, tamanho de fonte. Tudo isso, editoras e profissionais que trabalham com design gráfico, diagramação, eles têm conhecimento sobre essa parte, né, de deixar agradável. Não é só jogar o texto lá e diagramar. Não. E aí É. você tem tipos de fonte também, porque se você tem um livro de cordel, por exemplo, você tem tipos de fonte que são mais parecidas ou que são mais apropriadas para aquele tipo de literatura, por exemplo. Se você for diagramar poema, é diferente de um texto corrido, né? Além disso, que a Thaís falou da revisão, quem lê o Saramago praticamente não tem ponto, é um texto corrido. Diagramação, a pessoa tem que trabalhar junto com o revisor ali para não fazer nenhuma cagadinha, né? Porque você não tem muita Verdade. orientação, tem que ter bastante nota, esse tipo de coisa. Tem alguns livros não, tem muitos livros técnicos tal, que tem aquelas notas de rodapé, que são coisas explicativas. Tudo isso a diagramação tem que pensar. E aí você No tem caso do aquele. nosso livro, por exemplo, só para mostrar ao pessoal, um lado é assim, o outro lado é de ponta cabeça. Porque, né, são Dois em dois um. em um. Então, imagina que trabalho que a gente deu para quem diagramou. Exato. Então, a diagramação é pensar, né, na distribuição do texto, na quantidade de páginas, num layout que seja apropriado para que ele fique bonito e bom para quem vai fazer a leitura. E aí tem aquelas questões, vou fazer um livro pocket, que é mais barato, né? Então você vai ter uma diagramação específica, tem tamanhos padrão que Hum, você pode fugir do seu livro, projeto, e por aí vai. Então, esse é o trabalho base diagramador. da diagramadora. Aí a Tá vai falar da capa agora. A capa, que, sei lá, você pode pensar que é a mesma coisa, porque vão ser designers que vão fazer, mas é um pouco diferente. A diagramação é um pouco mais técnica. A capa tem que traduzir o que o conteúdo do livro quer passar. Então, sei lá, se você for fazer um livro, por exemplo, um livro de crônicas como o meu, que são crônicas do cotidiano. Não teria como fazer uma capa, sei lá, com um vampiro na capa, porque não tem nada a ver. Então seria algo mais leve, mais colorido, que tem tudo a ver com o texto que eu escrevo. E aí, então, a Caroline Michelon, fez essa capa com esse estilo que eu adoro, que é o estilo dela, e com essas cores também, que eu tinha passado para ela. Então, o legal é que o capista, né, que eles chamam, é ler alguns trechos, pelo menos, dos livros para poder traduzir isso. A gente fez capas diferentes, porque os nossos livros têm estilos um pouco diferentes, né? Aliás, um ficção, outra crônica. E o Léo, você pegou outra referência, né, Léo? Foi de um outro livro que você passou para a Carol para ela fazer, né? Isso, porque na verdade a Carol, ela tem a vantagem dela, além de ser designer, ela é ilustradora, né? Isso. Então, ela tem uma diferença, né? O design ele pode mexer só com os softwares e programas de edição, Total. e a Carol não, ela ilustra, ela desenha, tal. Dependendo do projeto, a nossa opção foi por essa, e além da capa tem a ilustração no meio do livro que faz a separação entre Sim, vou pegar aqui. o meu e o da Thaís. Que é Isso. uma síntese dos dois e tá em Exato, preto e porque branco. essa chuvinha tem nos dois, né? Essa chuvinha aqui. Tem as E florzinhas as assim, flores né? tem no meu. Isso. Isso.
E aí a minha capa ela tem uma referência um pouco mais, eu não vou dizer soturna, mas os contos são mais, tem uma coisa de realismo fantástico, latíbulo quer dizer esconderijo, refúgio, então ela pegou esses elementos e traduziu. O azul é porque eu gosto de azul, acho que foi por isso, eu nem lembro, mas é isso. Uhum. Então ela teve que fazer uma tradução das ideias dos estilos, ou, Exato. né, para onde leva os textos da Thaís e os meus para poder compor um livro. E nisso ainda ela teve que colocar código de barras, tem a lombada, tem algumas Isso. coisas que precisam Isso. constar, né? Então, pode ser o mesmo profissional que faz a diagramação e a capa, pode Uhum. ser, mas geralmente eles são separados. Você tem o diagramador, tem o capista, que pode ser um ilustrador ou só um design gráfico e ilustrador, mas que eles Uhum. fazem. E mesmo que for uma pessoa, são dois serviços separados, né? Exato. Isso que é importante. Total. Bom, depois então de ter feito a revisão, a diagramação e a capa, a gente vai para as partes técnicas, sei lá, burocráticas. Não, acho que Técnica, burocráticas. Que, né, burocráticas. Tem uma instituição que se chama Câmara Brasileira do Livro, que antigamente era Instituto Cervantes, eu acho que fazia esse serviço. Hoje é a CBL, que é quem oferece o ISBN. Nossa, então, né, muita coisa aí, tá. O que que é ISBN? É como se fosse o RG do livro. Então, assim, eu tenho um RG, o Léo tem um RG, o nosso livro também tem um RG, que é um númerozinho, que tem aqui, ó. Não tá focando, mas tem um livro aqui Quando o que pessoal comprar, eles vêm. é exato. Você pode comprar o livro pelo culticultura.com.br/livro para ver o ISBN. Então é isso. Todo livro publicado oficialmente no Brasil precisa ter ISBN. Se não, é qualquer coisa que você imprime uma gráfica. Para ser considerado um livro, tem que ter o ISBN, que vai ser um registro lá na Biblioteca Nacional dizendo, olha, esse livro existe. Né? Assim como quem nasce tem um registro de uma certidão de nascimento lá, né, falando essa pessoa existe. Então, quem oferece isso é a Câmara Brasileira do Livro. E ela não oferece de graça, tem que pagar. Se não me engano, acho que é uns R$ 50 por não por impresso, né? Não por livro impresso, mas pelo, como eu vou falar? Pela edição? Pela Acho que é pela edição. edição. Pela É, edição, pela edição. porque se fizer uma Você põe segunda a edição, tiragem, né? isso. Aí precisa ter um segundo ISBN. Então, o ISBN é isso, todo livro precisa ter. E aí você faz um cadastro, você pode também tirar o ISBN como pessoa física. Você faz um cadastro e preenche lá todas as informações que eles precisam. E assim, são todas as informações, por exemplo, se vai ser livro impresso ou digital, vai ter alguma mídia que vai junto, quantas páginas, se for digital, qual é o tamanho em megabytes desse arquivo, se for livro físico, né, quantas páginas, qual é o formato dessas páginas, e aí quem é o autor, aí você pode colocar também quem foi o diagramador, o revisor, editor, capista. Então, são todas as informações que eles pedem para poderem emitir o ISBN. Além disso, precisa de uma ficha catalográfica, que é essa ficha aqui embaixo, que vai mostrar todas as informações para o bibliotecário poder catalogar na biblioteca esse livro. E essa ficha só pode ser emitida por bibliotecários. Então, não tem como a gente fazer, na verdade, tem como você fazer, só que precisa ter um registro. Então, pelo menos, você precisa conhecer um bibliotecário para assinar, né, dizendo que aquela ficha é oficial. E aí, tem Que um monte de bela detalhe. profissão para a gente falar no Profissões, né? Em breve. Nossa, Bem total, vamos específico. anotar. Porque é muito, muito específico, porque tem um código, por exemplo, aqui tem um código C345, que tem a ver, porque eu lembro que eu tentei fazer, e aí eu fui pesquisar isso, esse C345 tem a ver com o sobrenome do autor. E como o primeiro autor é o Léo, que está no livro, então ficou C
345. E o 345 eu não sei o que é. Acho que tem a ver com se é crônica, conta, uma coisa assim. Mercúrio. Mercúrio retrógrado. E, então tem várias coisas técnicas e a Câmara Brasileira do Livro também pode emitir essa ficha catalográfica e eles estão fazendo um valor super em conta que compensa. Mas tem gente que cobra bem caro. Assim, a gente chegou a pesquisar, né, para fazer essa ficha. Tem gente que cobra, sei lá, R$ 200. Eu achei na internet por R$ 50, que eu achei muito bom, que é um cara que é um site, acho que é EDOC, uma coisa assim. Mas a Câmara Brasileira do Livro está fazendo, então aproveitem a super promoção deles, que tá valendo bastante a pena. Deixa eu ver. Tá. Ainda tem mais uma coisinha. Pode falar. Isso. É só uma coisa que você comentou, que eu acho legal a gente reforçar. Se você quiser imprimir um livro sem essas coisas, você pode fazer, sem a ficha, sem ISBN, sem código de barra, porque isso é um registro para ele entrar para a editora, biblioteca, para ser um livro formal. Às vezes você tem um trabalho que você quer fazer por conta, vender de uma maneira independente mesmo, para um círculo menor de pessoas, tal, você pode. Mas assim, formalmente precisa ter todos esses registros. Para participar de premiações eles vão pedir isso. Para entrar para a editora eles vão pedir isso. Então a gente já fez todo o ritual completo. Se for participar de edital, vão pedir isso. Então a gente já fez todo o percurso correto assim, formal, né? Na verdade, para poder. Mas, dependendo, se for uma coisa numa escala menor, tal, a pessoa tem a opção. Isso é todas as etapas para a formalização de um livro mesmo, né? Aí com todos os registros. E tanto para tanto para livro, livro físico, né, livro impresso, quanto para digital. Então você vai precisar de um ISBN para o digital e um ISBN para o físico. Isso. Tem uma coisa que só precisa para o físico, que é a ficha catalográfica. Como que chama isso aqui? Código de barras. Código de barras. Por quê, né? Digital não vai precisar de código de barras para vender, é só estar lá. Isso é por causa do estoque, cadastro, esse tipo de coisa. Mas assim, se você for vender, porque esse livro que a gente está comentando aqui que vai fazer a doação, a gente já imprimiu sabendo que ia ser 100% de doação. Então não tem código de barras, porque vai ser totalmente de doação, então a gente não precisa pagar mais, porque sim, é pago. O código de barras é tudo pago, gente. Nada de graça. Ninguém dá almoço grátis. Então, código de barras é bem necessário se você quiser vender formalmente o livro. Tá, antes de falar de venda, vamos falar de gráfica. Da gráfica, isso aí que eu falei. Bom, você vai ter que escolher uma gráfica. Se você for imprimir muitos livros, e muitos assim, sei lá, acho que a partir de 500 ou, sei lá, a partir de 300, é legal que seja uma gráfica que faça impressão, que não seja rápida, sabe? Que é a offset, né, que eles chamam. Desculpa, pode falar. Porque tem as gráficas rápidas e digitais, que imprimem 1, 2, 10 livros, e aí você pode também imprimir. Mas para fazer uma tiragem, o legal são essas gráficas maiores que fazem impressões com volume maior. Fala, não. A questão da tiragem, da tiragem é uma coisa que gera muita dúvida. E ela depende muito, assim, do acordo que você vai ter com uma editora, se você fechar, seja ela grande ou pequena. Algumas elas têm uma tiragem mínima que você tem que fazer, outras ela só consigo fazer por tanto se ela for investir, ou o contrário, a decisão vai ser né, no quanto você vai querer investir no seu próprio livro. E livro, aqui as tiragens no Brasil, elas são números considerados baixos, né, em comparação com outros países, por uma primeira impressão, por uma venda. Então, 1.000 livros já é muita coisa, 1.500 já é uma tiragem alta, né? Sim. O nosso foram 500 unidades, né? Foram 500. As duas.
Foram 500 unidades. Dos 500, que é uma tiragem média, né? Uhum. Um, claro, já feito para doação e o outro para venda. Então, essa questão vai depender da relação com a editora, Uhum. que eventualmente o interessado possa ter, ou da própria leitura dela, do que ela consegue investir e eventualmente vá vender. Uhum. Mas a questão da gráfica é importante, porque às vezes, se você for, isso que a Thaís está falando, é uma coisa bem importante e é chatinho para quem não domina. Eu, né, assim, a gente conhece um pouco pela nossa formação, mas ainda assim tem coisa que você só vai conhecer lá e tem gente que não sabe. Mas se você vai numa gráfica, que são essas gráficas comuns onde você faz uma impressão, né, as mais conhecidas, é Vai sair super super caro. caro. É. Você vai fazer 5 livros, às vezes você vai fazer um livrinho para dar de brinde, alguma coisa, é super caro. Então, se você vai fazer uma quantidade elevada, você vai numa gráfica grande, Uhum. rápida, né? Que aí a referência é procurar em outros livros ou na internet, gráficas grandes. Sim. E às vezes é curioso, mas é mais barato ou do mesmo valor você imprimir 1.000 unidades do que 100, por causa de custo de papel. Aí Verdade. tem uma questão técnica que é uma experiência muito legal ir numa gráfica para você ver. São máquinas gigantescas, do tamanho de carretas, carros para poder rodar livro. É, no E elas canal têm do YouTube a gente fez isso, uma série, uma gráfica, é bem interessante, dá uma olhadinha. isso, bem lembrado. É, E aí você tem chapas, enfim, você tem a questão de tintas, uma série de coisas, tem que fazer teste e tal, que a gente já falou um pouco do nosso livro, que foi bem legal. Mas o custo para poder fazer, assim, de entrada ele já é mais caro porque você faz essas chapas, tem essa questão, e o papel ele é assim, um custo mais, né, barato do que Uhum. outras partes, mas a variação é pequena. Então, se você chega numa gráfica e faz um orçamento para 100, você vai ver que ele vai te dar um valor. Se você pedir para 1.000, vai ser ligeiramente mais caro, porque compensa fazer uma tiragem maior, porque ele vai descartar depois Sim. essas chapas. Então tem umas questões que são bem complicadinhas no início, mas assim, basicamente é o que a Thais falou, você entra em contato e vai negociar a questão do seu livro, e aí entra a parte de arquivo, esse tipo de coisa que a gente vai Nossa. explicar. É. A gente tem 8 minutos. Nossa, passou rápido, vamos lá. Passou super rápido. Bom, a gente, né, escolhendo a gráfica, tem que mandar os arquivos com lombada, porque a gente já fez outras impressões, que, por exemplo, foi arquivo sem lombada. Lombada é o quê, gente? É isso aqui, ó. Então, assim, se você mandar um arquivo sem isso, a capa vai sair errada. Essa aqui, por exemplo, já tem os nomes e tal. E aí a gráfica vai mandar para vocês um boneco, que eles chamam, que é a prova digital. E aí você vai ver essa prova, vai aprovar, porque eles não vão imprimir logo, né, 500 unidades sem a sua aprovação. É, Aí eles primeiro falam, ó, é isso mesmo, tem certeza? Aí você tem certeza, manda o ok lá e eles imprimem. no nosso caso, a gente foi até lá ver, né? Que aí foi interessante que a gente viu as capas, até eles chegarem na cor, eles vão fazendo testes, assim, Isso, é super complexo. mega complexo. E aí, chegando os livros na sua casa, no seu escritório, que, né, você vai ter um lugar aí para Pesa, guardar. Pesa, viu? pesa. Se você tiver lá seu apartamento e comprar Nossa, 5.000, cuidado, porque pesa demais. pode Tá? cair, Pensa sim, nisso. o Pode. teto da Fora para pessoa de baixo. poder descarregar esse tipo de coisa. Então pesa bastante. Sim, Pesa bastante. é, aí o passo seguinte é a distribuição, que também é super específica. Por quê? É a mesma coisa de editora. Você não foi lá buscar uma editora, você foi primeiro em editora grande, não conseguiu, foi editora pequena, não conseguiu, decidiu publicar independente. Distribuição, a mesma coisa. Vai em livraria grande, ela vai comer pelo menos 50% do seu valor de capa. Vai em livraria pequena. Será que ela tem interesse? Porque tem livraria pequena que, que não interessa colocar um livro que vai ter pouca tiragem. Então, né, tem que fazer toda essa negociação. Ou faz o que a gente decidiu, que é, beleza, gente, vamos então fazer um e-commerce nosso para vender o livro. Foi o que a gente fez. Virou programadora. A Virou gente virou programadora. programador Ela, eu e não, ela. e aí a gente colocou um site onde os interessados podem já fazer o pedido
do livro e é enviado pelos Correios, que também, fica aqui uma dica, os Correios, até eles continuarem, né, uma empresa não privatizada, eles têm tipo um modelo, não é modelo, Um mas serviço um especial, né, para serviço, livro, para envio. isso, que é muito mais barato do que os outros. Por exemplo, esse livro, o Latibo, para enviar um livro, a gente paga R$ 8 com registro. Se fosse sem registro, a gente pagaria, sei lá, R$ 4,50. Mas é sempre bom, né, ter um registro, porque vai que extraviam aí. E se a gente fosse enviar sem, sei lá, pelo modelo Normal, normal, assim. tradicional, acho que ia ser o dobro. E o dobro é o quê? É metade do valor do livro, gente. Então ninguém ia querer comprar um livro que o frete sai, tipo, quase o valor do produto, né? Que muita gente reclama. Eu sou dessas que reclama de frete. Então a gente pesquisou, então já fica aqui essa dica para vocês. Se forem enviar pelos Correios, tem um, esse serviço especial que eu acho que é impresso alguma coisa que a gente tem que escrever embaixo. Impresso fechado pode ser aberto pela ECT. E aí você envia. Então a gente fez isso, a publicação e a distribuição de forma independente, né? Então, frete, tudo, de forma independente. Então, a gente também faz toda essa logística. Isso. E da minha lista era isso que tinha que falar, conseguimos, assim, É, em menos de uma e hora. aí, rapidamente, se você, o interessado, tiver oportunidade, faça um lançamento, uma vernissagem. Nós fizemos virtual por conta da pandemia, mas seria presencial, mas o virtual foi ótimo porque deu Muito bastante legal. resultado. Então, faz aí, participe de eventos, feiras, faça um lançamento. Tudo isso tem custo, não é barato, vai depender do livro, vai depender do projeto, vai depender da pessoa, mas seria uma etapa final, assim, de amarre, né, Uhum, para sim. o ciclo de vida do livro, assim, digamos, até chegar às pessoas. Então, aguardamos os pedidos de livros para enviarmos. Culticultura.com.br/livro, né? Latíbulo, É, R$ 29,90, mais R$ 8 de frete. E aguardamos também as tem a, indicações das tem a versão instituições. digital. Tem a versão digital na Amazon desse, que é R$ 14,90. E aguardamos também a indicação das instituições para a gente enviar até pelo menos metade de novembro 20 livros para 25 instituições no estado de São Paulo. Públicas, E bibliotecas, escolas públicas, escolas de ensino de cultura e arte. Se for privada e tiver atendimento aberto à população, também conta. exatamente, para enviar, manda uma DM para a gente no Instagram, comenta no YouTube ou manda um e-mail thais@cultcultura.com.br. Então, as doações são desse livro, Profissões da Economia Criativa, voltado para público de 16 a 25 anos, mas se for mais novo e você achar que é interessante, também pode indicar. E sobre a publicação aí dos livros, espero que a gente tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente faz novas lives. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, temos lives. E a partir da semana que vem é o Léo que vai comandar a bagaça das lives. Quanto tempo temos ainda? Temos 1 minuto e meio. Então, rapidamente, pessoal, não esqueçam de ver no canal do YouTube a websérie Profissões da Economia Criativa, de onde saiu o livro, e também a primeira e segunda temporadas, em profissionseconomiacriativa.com.br, baixe o e-book, que é de onde saiu o livro. Assista também a live que eu fiz com a Carol, que fala sobre o livro, a entrevista do Profissões que a Thaís fez com a Cecília Arbolave, que é voltado para quem quer publicar ou quer saber mais sobre o mercado editorial, e Uhum. o vídeo sobre o nosso passeio no Parque Gráfico, que foi muito bem lembrado, que vale bastante a pena. E a live de lançamento que a gente fez com a Helena Galante Isso, do muitas livro. coisas. Nossa, muito conteúdo para você ficar aí o restante da quarentena E em assistindo. culticultura.com.br tem outros contos e outras crônicas publicadas, inéditas, novas, que não estão em livro lá.
culticultura.com.br. Legal esse nome. Não é? É até um trava-língua. Outros contos e outras crônicas. É um trava-língua, gostei. Próximo livro já temos nome. Já tem nome. Valeu, gente. Nome é, nome é aí, ó. Você vai, é de cada um. Ai, como é que escolhe o nome? Se vira. Exato. Valeu, pessoal. Vamos ver. Dá um tchau pro Jean Rodrigues e para Vivi Andrade, que Eunice continuaram aí com a Marques. gente. E aí, todo mundo Tá. também que participou. E valeu. Valeu, gente. Tchau.